Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje, gente, com uma alegria, porque eu vou receber um convidado que ele nos provoca a pensar sobre temas profundos e essenciais para o mundo corporativo, mas para a vida também. Eu estou aqui com o professor Randy Zenes, ele é doutor em Psicologia da Saúde, mestre, especialista em marketing e gestão, tem mais de 30 anos aí de experiência em grandes empresas. E, gente, o professor Randes é uma verdadeira autoridade em gestão estratégica, liderança, alta performance e cultura organizacional. E hoje, vamos mergulhar num tema aí que une o que há de mais humano em cada um de nós e que nos une aí ao ambiente de trabalho. A espiritualidade no ambiente de trabalho aplicada à cultura organizacional. E eu já combinei aqui com o professor Randes que a gente vai começar começando. Eu vou mandar para ele aqui a primeira pergunta. Professor Randes, a sua trajetória profissional é riquíssima, bastante diversificada e abrange o mundo corporativo e também a academia. Com toda essa experiência, o que te fez direcionar o olhar e a pesquisa para um tema que é delicado, às vezes é um tabu aí no ambiente de trabalho, que é a espiritualidade? Eu queria saber, efetivamente, o que te moveu a conectar o seu vasto conhecimento de gestão e liderança com essa dimensão mais profunda do ser. Professor Randes, com muita honra, com muita alegria, bem-vindo ao Conversa de Classe. Olá, Maíra, tudo bem? Prazer imenso é meu aqui estar com você, com toda a audiência aí que está agora nos acompanhando, Conversa de Classe. Prazer falar com você aí também. E aqui uma gratidão, né, de participar de tantas, né, conversas tivemos aí de classe, estar aqui no programa também é sempre uma honra, uma alegria estar com você, para a gente fazer, né, um bate-papo desse tema que muito se confunde, espiritualidade, religião. Vamos falar primeiro o que me motivou, depois a gente fala qual que é essa diferença e como isso lida, né, dentro do dia a dia profissional. Bom, em primeiro lugar, eu sempre, dentro da minha formação profissional, e você foi com muito cirúrgico e com carinho muito grande, né, me apresentando também, eu sempre olhar para o lado das pessoas e processos. Isso foi o que me moveu a fazer toda a minha formação também acadêmica de uma forma transdisciplinar. Então, atuo em várias áreas profissionais, né, de segmentos de negócio e áreas, inclusive, de conhecimento, devido a essa minha formação vasta na academia, fechando com doutorado, né, fechando um ciclo agora que eu falo, porque foi no final do ano passado, né, em psicologia da saúde. Então, sempre que a gente vai entender a empresa, a gente precisa primeiro entender as pessoas. E eu já trago aqui uma frase de Simon Sinek, que ele diz o seguinte, né, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E essa frase é muito rica nesse profundo entendimento que uma empresa, aí a gente fala um pouco da antropologia filosófica, uma empresa ela é mecânica, ela é orgânica e ela é humana. E entendendo muito sobre esses conceitos, né, e foi onde que eu fui levando ao fator da espiritualidade. Porque mecânica, a empresa precisa gerar resultados, ok? Ou seja, ela precisa para sobreviver e ser a sua parte da sua sustentabilidade e perpetuidade do negócio. Ela é orgânica, ela está com várias pessoas diferentes, talentos diversos, multidisciplinar, como um corpo humano, cada um com a sua função vital. E ela é humana, nós vivemos em comum unidade, ou seja, uma comunidade que é um laço, muitas vezes a gente fala, como família. Uma família no sentido não de um afeto familiar, mas uma família onde nós vivemos em comunidade por muito tempo naquele ambiente de trabalho, onde nós temos vários pontos, várias pessoas com valores, com crenças, com as suas, né, seu caráter, que a gente chama de personalidade, diferente uma da outra. Não é diferente no ambiente familiar nesse sentido também.
quando a gente se junta, né, com pessoas diferentes e a gente começa uma nova jornada no nosso ciclo de vida. Então, o tema espiritualidade é exatamente entender o para que eu faço aquilo que eu faço. Por exemplo, é o propósito. Você, né, ao longo de vários programas, você tem um propósito aqui no programa, o qual você está desdobrando com o seu tempo, com todo o seu conhecimento, com todas as suas, né, atividades que você realiza, pessoais e profissionais, você dedica esse programa a fazer algo para o bem para o próximo. Esse programa ele tem o pilar de espiritualidade. Então, quando a gente sai de nós mesmos e nos dispomos ao outro, ao bem-estar comum, ele começa já a ter a gente chama isso de transcendência. Eu saio das minhas próprias vontades e começo a fazer também algo para o próximo, independentemente daquilo que a gente realiza no nosso ambiente como um todo, né, seja ele profissional ou pessoal. E esse ponto, quando a gente começa a olhar dentro das nossas equipes, e isso foi algo que eu vivenciei ao longo da minha trajetória profissional, chegando a um cargo executivo de diretor de marketing e inovação, trabalhava muito as pessoas para chegar nos resultados. No sentido de que você gerar uma satisfação desse indivíduo no ambiente de trabalho, você tem uma melhor taxa de engajamento e, consequentemente, você começa a ter resultados sustentáveis e lucrativos na empresa, porque você está trabalhando a essência organizacional. E, nesse sentido, eu falo uma frase ao longo dos últimos anos dentro das empresas, nas nossas consultorias, enfim, dentro das nossas atividades de trabalho, em treinamentos, o mundo é construído por pessoas. Com empresas, isso não seria diferente. Então, se eu não olhar as pessoas, eu não vou estar ajustando toda uma gestão dentro de qual é uma questão muito, né, complexa, uma empresa como um todo, e falar pessoas, haja complexidade. Uma simples dor de cabeça pode mudar um estado ali emocional de um indivíduo. Então, nós temos que estar atentos com sinais dentro das nossas organizações para que a gente possa exatamente gerar, primeiro ponto, esse pertencimento. Isso significa espiritualidade. Gerar uma satisfação do indivíduo naquele ambiente de trabalho por meio do propósito. E aí você que está nos acompanhando, você começa a fazer uma pergunta. O para que eu estou na empresa a qual eu trabalho hoje? Se você entrar nessa essência, você vai entender exatamente o motivo que você está nessa empresa e não em outra. Porque não é o salário é um meio. Ele vai nos sustentar, ele vai nos ajudar, sim, a ter as nossas ambições, aumentar a nossa qualidade de vida, e isso é muito importante. E Ikigai traz exatamente no seu tripé fazer com paixão. Quando eu começo a fazer com paixão, eu estou entendendo meu propósito. Aí depois tem um outro pilar. O que motiva o meu motor econômico? E, por fim, onde eu tenho oportunidade de crescer. Então, quando a gente une esses três pilares, a gente começa a ter exatamente uma plenitude, não na sua totalidade, ninguém chega nisso, mas a gente começa a ter uma plenitude e felicidade no ambiente de trabalho. E o trabalho, ele não pode ser um fardo. O trabalho, ele é algo que nós contribuímos com a empresa, ela nos ajuda e nós temos exatamente, ele acaba nos santificando também, nos ajudando a ser melhores pessoas, da quais nós podemos nos tornar, tá bem? Professor Hans, que perspectiva incrível, né? Que olhar, assim, bastante expandido, né? Sobre essa relação pessoa-trabalho. Eu fiquei pensando, né? Enquanto você falava, nesse seu trabalho, né? Toda essa visão que você traz com as empresas, quais são os indicadores que são mais visíveis e mensuráveis que demonstram que uma cultura organizacional com foco na espiritualidade, ela também está gerando aí resultados positivos, né? E principalmente, acho que a pergunta que vai ficar na cabeça aqui do pessoal, né? Como que uma empresa pode começar a construir esse ambiente mais engajador, esse ambiente com um propósito, mas sem que isso soe, sabe, como uma iniciativa superficial ou como um modismo? Perfeito, excelentes aí reflexões, né? Perguntas que traz aqui para a gente fazer. Vamos primeiro
ao ponto dos indicadores. Mas antes disso, eu quero trazer para você dados fresquíssimos, recentes, de um relatório que se chama Engaja SA. É o primeiro relatório de engajamento do país, feito pela FGV e parceiros de pesquisa, onde são 3 anos consecutivos, o último lançado o ano passado, né? Então a gente está com dados aí super recentes, que traz o seguinte: mais de 60% da geração millennium, ou a geração Y, ela está altamente desengajada no ambiente de trabalho. A falta de engajamento, isso é alarmante, gente, é isso mesmo, 60%. Por quê? Muitas vezes a empresa não proporciona essa espiritualidade, ou não coloca isso em evidência, e o indivíduo não é ter um escorregador na empresa, você cai numa piscina de bolinha, isso não gera engajamento. Não é ter essas emoções, né, mais aí voláteis, que muitas vezes a gente acaba efêmeras, achando que eu vou engajar. Ah, vou ter uma sala de videogame para o funcionário. Isso é espiritualidade? Não, isso pode ser, se for genuíno, altruísta, pode ser sim uma forma de você viver aquela espiritualidade no ambiente de trabalho. Mas não adianta nada eu ter uma piscina ali efetivamente, se ninguém entra nessa piscina, uma mesa de bilhar na empresa, se nem os líderes vão jogar aquele bilhar, que não faz parte da cultura. Então a gente tem que entender primeiro qual que é a cultura da organização, antes de tudo isso. E aí vem, nesses indicadores, o que as empresas estão medindo? Turnover. Mais um dado, gente, aqui, alarmante, que essa pesquisa traz. Pela primeira vez mensurou. Quanto custa nos cofres das empresas um turnover? Vou te dizer aqui em números absolutos. Não caiam aí da cadeira. Parem tudo que está fazendo agora e escutem muito bem. Somado a turnover e presenteísmo, são 77 bilhões de reais, gente, nos cofres das empresas. Isso significa o quê? Praticamente 71 bilhões é relacionado a turnover, ou seja, rotatividade do funcionário, é um termo, né, que a gente utiliza muito no mundo corporativo, que é essa rotatividade de funcionários pelaquela mesma posição. Isso é o que é mensurável, tá? Mas o que não é contável? Então, o que a gente não pode contar? O quanto de gestão de conhecimento aquele profissional faz uma determinada atividade que vai levar com ele, muitas vezes. Que é ali o feeling. São questões psicoemocionais, entram muitas soft skills. Então, nem sempre nós estamos aqui falando só o quanto custam ali os tributos, né, o demitir e o admitir um funcionário, mas a gestão do conhecimento, ela muitas vezes não pode, a gente não consegue contar o quanto esse indivíduo poderia executar uma determinada atividade se ele estivesse lá. Então, a empresa investe em treinamento, investe muito em capacitação, ele tem aquele, né, a gente chama isso de banho de loja daquela empresa, né, ele tem toda aquela vestimenta daquela cultura organizacional, e isso ela vai ter que fazer tudo de novo por um novo profissional, independentemente de que posição que ele ocupa. E aí, são quase 6 bilhões de presenteísmo, por isso que soma aí por volta de 77 bilhões. Isso significa, presenteísmo é aquele indivíduo que fica no ambiente de trabalho e não faz nada. É tipo assim, para mandar um e-mail ele demora 8 horas no trabalho. Ele vai enrolar, é aquele famoso enrolador, vai enrolar, enrolar, porque ele não está mais conectado com aquela organização, vai ficar tudo muito moroso, vai demorar para fazer as suas atividades, ele quer fazer aquela música, né, deixa a vida me levar, ele quer passar, que o dia, né, passe o mais rápido possível e ele não faça nada. Então, isso, gente, representa 6,3% do nosso PIB brasileiro. 77 bilhões. É muito dinheiro no cofre das empresas. Então, além disso, a gente tem o turnover. Um outro indicador muito importante é o clima organizacional. Porque o clima, ele mede o humor da organização. A cultura é a parte de baixo do iceberg. Né? Edgar Schein, né, ele é um grande autor aí sobre cultura organizacional, deixou um grande legado, né? Faleceu o ano passado, com 82 anos, deixou um grande legado para as empresas do mundo, falando de cultura organizacional, olhando para dentro da instituição.
tá? Porque nós temos outros autores que olham também cultura organizacional, cultura dos países, mas não vai ser o caso aqui para a gente discorrer sobre isso, mas só para entender. E ali, naquele momento, né, aquele profissional, né, que ele está dentro daquele ambiente de trabalho, e a empresa consegue medir esse humor, que é a parte de cima desse iceberg. É o nosso momento atual. Ela consegue tracionar, potencializar aquilo que ela pode fazer melhor e o que ela precisa ajustar que não está sendo satisfatório. Então, o clima organizacional, somado a turnover, somado à perca de lucratividade organizacional, é uma série de fatores, não são só, a gente tem os fatores que são ali de perspectiva comportamental, mas nós temos fatores também de perspectivas financeiras, né, dentro da organização. Então, retrabalho dentro da empresa, por exemplo, é um outro, morosidade, né, que nós falamos ali, de entrega de projetos, um exemplo, de entregando projetos sempre atrasados. Tem muitos indicadores que a gente pode entender quais deles encaixa mais na minha organização para a gente saber, é hora de mudar a minha cultura organizacional. Quando os resultados financeiros estão ruins, equipe com alto conflito, a gente tem ali muito retrabalho, até mesmo a burocratização das atividades, muita gente para falar o que tem que fazer, e isso nunca adianta, a gente sai de uma reunião atrás de outra reunião, e o assunto sempre está sobre a mesa, a gente não sabe que fazer. Então, tudo isso são sinais que nós precisamos atentar, porque por isso que eu falei, são indicadores mensuráveis, mas a gente também tem que entender aqueles sinais que a empresa está começando a nos apresentar, para a gente falar, opa, é o momento da gente ter uma empresa espiritualizada. Uma empresa espiritualizada, indo já para a sua segunda colocação, ela é exatamente a organização. Como eu vou começar? Legal, eu estou aqui, eu sou empreendedor antes, e eu vou montar agora uma empresa, eu quero montar ela do jeito certo, porque eu passei por tantas empresas, e tudo isso que você está falando é o que eu vivi, e eu não quero fazer isso agora na minha empresa, ou senão, eu tenho agora aqui a cadeira executiva, e eu quero dar uma nova perspectiva para essas pessoas, eu quero que essas pessoas trabalhem no mais feliz que elas puderem, dentro do ambiente, né? Não é que todo mundo vai estar sorrindo, não é isso. Hoje nós temos, em Harvard, saiu recentemente, eu falo recente, alguns anos atrás, uma disciplina falando sobre felicidade. E hoje algumas empresas têm o CHO, é uma sigla em inglês, que é o Chief Happening Officer. Ou seja, é o executivo responsável pela essa não é alegria, não é fazer todo mundo rir, não é isso, é utopia, mas é aquele que é responsável pela satisfação desse indivíduo no ambiente de trabalho. Então, como você pode começar? Primeiro, eu vou trazer aqui uma analogia, se você assim me permite, Maíra, com uma corrida, né? Por exemplo, de Fórmula 1. Então, nós temos ali, né, a zebra. A zebra numa pista, num autódromo, é aquela listra branca e vermelha. Ela indica um carro, né, de Fórmula 1 em alta velocidade, ele vê aquela linha, né, que aí vira uma linha para ele sabe que ali é onde que ele tem que ficar, entre uma linha e outra, porque se ele sair daquela linha, ele vai cair na caixa de brita, ou seja, o carro vai sair da corrida. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer são os valores organizacionais. O que significa para a minha empresa, uma vez que a gente falou que a empresa é mecânica, a empresa é orgânica e ela é humana, eu preciso colocar todo mundo direcionado, cada um com a sua criação, cada um veio para um caminho, nós temos a nossa personalidade e os valores, eles vão nos representar o amortecedor dessa nossa cultura organizacional. Eu tenho um jeito e os valores estão relacionados que, olha, aqui na empresa isso é importante para nós. Por exemplo, inovação, que seja um valor, sustentabilidade pode ser um outro, né? Cuidar de gente pode ser um outro valor, enfim, compromisso com o resultado pode ser um outro valor. Cada empresa vai identificar o que tem sentido para ela, para direcionar os funcionários, falar, olha, esses valores aqui é o que é a nossa cartilha. Por isso que os valores não podem passar de 6. Senão ninguém vai entender o que eu vou fazer com tudo isso.
Empresa, eu falando de 6 empresas com mais de 1.000 funcionários, tá, gente? Então, 4 valores muito bem trabalhados estão ótimos. Por quê? Nós temos quais são todo o equipamento desse carro e tudo mais, né? A equipe, tal, são as competências que nós vamos executar esses valores. E com isso, dentro dessas competências, nós temos os comportamentos, como nós nos comportamos, que os valores eles vai efetivamente refletir como nos comportamos dentro da empresa. Por isso que quando a gente entra numa empresa, a gente já percebe ali o jeitão dela, o que é? O comportamento que está sendo um espelho desses valores dentro da organização. E o que faz tudo isso tracionar? Então, você que está começando, você que quer fazer uma mudança de estratégia de cultura organizacional, primeiro entenda os valores, se eles ainda fazem sentido para a sua organização. Se não, reescreva os valores com os conceitos, aquilo que é importante para o seu negócio, coloque os comportamentos observáveis em cada valor, métrica, porque se eu não puder medir uma métrica de um comportamento, mude o comportamento. Porque eu não posso falar, por exemplo, que um profissional não tem escutativa. E ele vai falar para mim que tem. Não, eu tenho escutativa. Não, não tem, eu tenho, não tem, não tem. Então, o que vai medir? Por exemplo, vamos colocar um valor respeito, só para tirar aqui um indicador. O valor respeito, exemplo de comportamento, escutativa. A métrica, como nós vamos medir? Um NPS, aí começa a integrar cultura com estratégia. E qual é a meta? Vamos supor que a gente tinha ali 20 pontos, que NPS é um grande desafio, né, a gente ter pontos positivos, e a gente quer uma meta para 25, aí é numeral. Então, se a gente atingiu aquela meta que nós estipulamos, o indivíduo, a gente caracteriza que as suas ações diárias foram muito para ter esse grau de NPS, essa pontuação de NPS, relacionada à escutativa, por exemplo. Então, a gente aterriza em números. Isso é importante. Então, nesse sentido, para começar a ter essa espiritualidade, a gente tem uma outra matriz que eu trago para você, que é a matriz 3x3. Como eu sei disso? Eu tenho que entender o indivíduo na sua dimensão física, emocional e espiritual. Vamos lá. Dimensão física, seu bem-estar e integridade física. Dimensão emocional, a gente está falando muito aqui da condição de saúde mental no ambiente de trabalho. A saúde mental, principalmente vendo agora, né, em maio, nós temos a implantação da NR01, que ela exatamente vai exigir das empresas quais são seus programas relacionados à saúde mental na organização. Daqui a pouquinho eu trago mais um dado alarmante, tá? E assustador. E a espiritualidade. O que nós estamos fazendo não só mais para nós, mas benefício, programas em benefício ao próximo. Por exemplo, Dia das Mães, aniversário do mês, festas de final de ano, são ritos que nós colocamos como artefatos de cultura que vão medindo muito essa questão da espiritualidade. E por um outro eixo dessa matriz, então a matriz a gente tem o indivíduo, aspecto físico, emocional e espiritual. E no eixo aqui vertical, nós temos o funcionário. O funcionário, a família e a comunidade local, nacional ou até global. E dentro dos programas que nós temos na organização, a gente pode listar nessa matriz aonde que está o nosso gap. O que está faltando de programas? Por exemplo, muitas empresas ajudam comunidades fora, né, do seu âmbito de existência, ali regional, até mesmo global. Mas antes de eu ajudar uma comunidade local ali, o primeiro chamado da organização é cuidar do seu funcionário. Esse é o primeiro chamado. E os líderes serão cobrados por isso. Líder, você será cobrado o quanto que você ajudou aquele indivíduo ser melhor pessoa em convivência com você ao longo do trabalho que vocês tiveram. Por isso, voltando ao carro de Fórmula 1, as competências são todos os equipamentos, equipes, toda a parte tecnológica e tudo mais. Mas o líder é o motor, a combustão. Ele é a gasolina ali que vai entrar, ele que vai tracionar isso, ele que vai dar combustão a toda essa cultura ou não. Então, isso vai ser de responsabilidade do líder, ele vai ser cobrado não pelos resultados que ele traz, porque o líder não traz resultados. Alarmem-se,
O líder faz com que a equipe chegue aos seus resultados. Porque se ele chega ao resultado, não precisa de equipe. Então, acabou a equipe. Então, ele dá condições para que essa equipe chegue aos resultados. E ele é o grande maestro de uma sinfonia, de uma orquestra como um todo. Então, nesse sentido, a gente começa a ter esse desdobramento dentro dessa nossa relação. Antes de eu ajudar a comunidade, eu ajudo primeiro o funcionário, depois eu externalizo para a família do funcionário. Quantas empresas promovem Dia das Crianças, por exemplo, chamam os filhos daqueles funcionários. Ele está indo nessa dimensão. São programas ligados a aspecto físico. Olha só, um Dia das Crianças numa empresa, ele atinge essas 3 dimensões que a gente falou agora. Físico, porque ele vai ter o alimento, emocional, relacionamento interpessoal, e espiritual, que eu estou fazendo algo além somente ali da minha fronteira de empresa. Eu estou ajudando os filhos dos funcionários. Não é obrigação da empresa, mas aquelas que se atentam nessa dimensão, né, 3x3, aí sim eu ajudo a comunidade. Depois de todos esses 2 passos, aí eu vou para a comunidade. Né, que muitas vezes a gente vê empresas ajudando a comunidade e a hora que vai ver o ambiente de trabalho do profissional está completamente ali, né, precário, vulnerável. Ele não tem nenhuma cadeira decente, muitas vezes, para sentar e ter o ambiente ali, né, de toda saudável de trabalho. Né? Então, esse é um ponto. Agora vamos aos dados alarmantes para fechar aqui o nosso raciocínio. Falamos da saúde mental. Saúde mental, ela integra exatamente esse bem-estar físico, emocional e espiritual com todo daquele profissional. Ele dá o sentido do espiritual do propósito, o para que ele faz e que ele está naquela empresa. Tá, eu não estou simplesmente aqui preenchendo um relatório, mas esse relatório vai proporcionar que a minha empresa alcance a liderança do mercado, por exemplo. Então, isso virou um sentido naquela atividade que eu estou fazendo. Né? Ela tem um fim, aquela atividade é um meio para chegar a esse fim. Então, ele começa a entender. E aí, pesquisas apontam, o Brasil, ele é o país number one, não é para nos vangloriar, number one em pessoas estressadas no mundo. Nós temos o maior número de pessoas estressadas no mundo. Outro ponto, somos 55, em média, 55 milhões de funcionários com carteira assinada, ativamente, trabalhando, né, oficialmente. Desses 55, nós somos 11 milhões com uma doença psicoemocional. Gente, por isso que a NR01, ela vem em cheio tratar de uma anomalia, né, ali, numa patologia, vamos dizer assim, né, anomalia de gestão e patologia dos profissionais que estão no ambiente de trabalho. Porque nós estamos com uma sociedade doente. Quantos psicotrópicos aumentaram? Quantos síndromes, né, burnout, muitas vezes é velada dentro de uma organização. Então, a espiritualidade, olhando todas essas dimensões, satisfação no trabalho, saúde integral, ela consegue ajudar os executivos e líderes a trabalharem de um olhar humano dentro da organização, de programas que possam ajudar essas pessoas a trabalharem melhor, mais satisfeitas, e com isso a gente reduzir aquela taxa de falta de engajamento. Porque o indivíduo, muitas vezes, e a gente conhece vários casos, né, e talvez pode ter até acontecido com a gente, nós não mudamos daquela empresa que nós estamos por um aumento de salário, porque essa empresa me completa. E aí a outra empresa vai deixar muitas lacunas e um aumento de salário não vai ser o que vai me sustentar por muito tempo naquela empresa. Depois de um ano eu já vou buscar uma outra empresa, porque a gente chama isso de fit cultural. Por isso que muitas vezes, quando você que está em recolocação profissional não entende muitas vezes numa entrevista de emprego, por que aquele gestor não te escolheu? Você tinha o Ctrl+C, Ctrl+V do seu currículo com a vaga, porque aí é feeling daquele gestor, no sentido, porque já foi aprovado tecnicamente. O que ele quer entender é o seguinte: será que esse indivíduo ele vai estar integrado na nossa cultura organizacional? Ele vai realmente respirar aquilo que a gente vive? E isso, muitas vezes, é uma percepção. Não tem aqui eu gostaria de ter uma receita de bolo, mas não tem daquilo que aquele profissional vai perceber. Ele vai ver muitas características pessoais
do profissional, que estão relacionadas àquilo que a empresa identifica como importante, baseada naqueles valores organizacionais. E aí vai integrando esses indivíduos. Por isso que esse fit cultural, ele é a porta de entrada para a gente diminuir essa falta de engajamento e também diminuir esse percentual e de turnover, porque quando a gente acerta na contratação, vai ser muito mais fácil a gente desdobrar isso e prevalecer a nossa cultura, porque um turnover, ele faz que também que a gente diminua essa nossa cultura organizacional, porque as pessoas vão saindo e toda vez eu vou ter que fazer com que, né, uma roupagem, explicar novamente como que é, até esse indivíduo entender aquele ambiente de trabalho. Já são 6 meses e por aí vai. Professor Hans, que aula, né, que a gente recebeu agora, e muito com dados, né, concretos e que ajudam a gente a enxergar mesmo a importância desse tema, né, e dessa reflexão que você está trazendo. A gente está chegando aqui no finalzinho, e eu queria trazer aqui uma última pergunta para a gente fechar. A sua analogia com a Fórmula 1 ela é incrível, né? Porque acho que traz para a gente também a mensagem que o carro a gente não controla, mas o piloto sim, né? O piloto a gente pode formar, a gente pode trazer ali para ele todo um repertório, como você já descreveu. E eu fico pensando nesse papel mesmo dos líderes e dos gestores, mas pensando principalmente que eles devem viver ali um drama no cotidiano, né? Ao mesmo tempo que eles estão pressionados a entregar resultados, né? Como que eles podem articular essa dimensão da espiritualidade, trazendo aí essa questão do alicerce, da saúde mental e da resiliência, oferecendo para as equipes aí um senso maior de propósito, mas claro, né, indo além das metas e lucros, mas também não perdendo aí essa visão. Como que a gente pode equilibrar essas duas coisas dentro de uma empresa? Excelente, Maíra. E que pena que já está acabando o bate-papo. Bate-papo bom é assim, né, gente? Passar muito rápido. E deixar o professor falando, então, você tem que me cortar, por favor, porque senão a gente estende demais. Porque a gente vai, né, é algo que a gente precisa efetivamente deixar muito à tona esses elementos, espaços como você abre aqui, nos dão essa oportunidade também, essa sua busca, sua preocupação, e trazer no programa, né, no Conversa de Classe aqui, temas tão diversos, tão aí, né, de várias áreas profissionais altamente gabaritados, para falar um pouco das suas experiências, para internalizar, para que a gente possa, logicamente, aqui a gente vai sair com algumas sementinhas sendo, né, aí lançadas com toda certeza. Não é uma tarefa fácil, voltando à sua reflexão. Porque eu digo que o líder, ele é como aquele equilibrador de pratos no circo. Não pode deixar nenhum cair, cara. Não, tá aqui, não posso deixar nenhum cair. Só que o foco dele vai ser sempre aquele que precisa de mais atenção. Então, né, o prato menor eu preciso jogar com mais velocidade, o prato maior eu preciso de menos velocidade. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio. E aí o líder, ele tem as virtudes de uma liderança são baseadas em 3 pilares. Administrar a si, aí vem o autoconhecimento, para todo tipo de pessoa é fundamental, né, para nos projetar até melhor como seres humanos. O autoconhecimento. Depois eu tenho que administrar as tarefas, que não são poucas no mundo de tempestade digital, com tecnologia aí, né, e tudo mais que a gente tem, não é pouca. E tem que administrar as relações. Então, o líder que consegue fazer isso com mais maestria, ele começa a ter um equilíbrio, preocupado sim em gestão, que é resultados, mas preocupado sim em pessoas, né, que são os seus próprios funcionários. E nesse sentido, ele começa a entender qual é o critério de priorização. Muito está ligado à meta temática da organização. O que é a meta temática? É o desdobramento estratégico de uma empresa, o que nós queremos atingir estrategicamente esse ano. Isso tem que estar, porque a gente não vai mudar, né, de forma nenhuma ninguém, porque ninguém muda ninguém. Se o indivíduo não quiser mudar, você pode dar uma Ferrari, falamos da Ferrari aqui, né, de Fórmula 1, de aquele carro de luxo, né, aquela Ferrari de, né, aí, carrinhos de plástico, não, Ferrari mesmo, e o indivíduo vai perguntar, ora, quem vai pagar o IPVA desse troço, né, se ele não quiser mudar. Então, o líder, ele precisa entender muito as teorias motivacionais, entender fisiológica,
entender ali de segurança, o reconhecimento, né, social, depois reconhecimento e até a própria autorrealização. Nesse sentido, eu começo a entender de forma prática, só para fechar, vou dar um exemplo. Quando eu tive a oportunidade de ser executivo, eu trabalhava já naquela empresa há muitos anos, e as promotoras, a gente tinha demonstradoras, né, no campo no ponto de venda, elas tinham um uniforme que não tinha mudado o design há quase 5 anos. E em frente aos concorrentes, iam com aqueles designs, aqueles cortes mais modernos, tecidos mais modernos e tudo mais. A primeira coisa que eu fui olhar é exatamente essa necessidade fisiológica. Ora, é a autoestima, elas queriam, né, um uniforme que estivesse mais antenado, né, com bolsos aqui para colocar os seus celulares, enfim, toda aquela, os apetrechos que elas precisavam. A gente convidou algumas referências para nos darem dicas, né, do Brasil, a gente estava falando do Brasil, darem dicas do que tipo de uniforme, que tipo, e aí, até mesmo o ponto, olha, nós precisamos de uniforme que a gente consiga lavar muito rápido e secar rápido. Aí a gente colocou o uniforme de comissária de bordo, aquele tecido que é um tecido que ele não é quente, mas ele seca muito rápido para você. Só para vocês terem ideia, isso é você trabalhar a teoria de Maslow, da teoria das necessidades humanas. Antes de eu dar ali, eu tenho que olhar, né, as necessidades pontuais. Então, e isso o líder precisa identificar. Muitas vezes na sua equipe, o time quer mais reconhecimento. Eles querem saber que estão fazendo um trabalho de qualidade. Mas eles já são bons. Eles sabem que entregam muito bem. Mas será que eu fazer um reforço positivo não vai melhorar? Do que mesmo eu sabendo, mas eu fico calado. Então, o reforço positivo, ele começa a criar um ambiente de segurança psicológica. E essa segurança psicológica, a gente começa a estar mais abertos a falar daquilo que nos aflige, daquilo que dá certo, e a gente começa a ter uma transparência nas relações humanas. E uma transparência nas relações humanas, naturalmente, não precisa ter esse termo, gente, de espiritualidade. Eu falei que espiritualidade muito se confunde com religiosidade. Eu posso ter uma empresa espiritualizada com religiosidade. Por exemplo, tem empresas que você tem cultos todas as segundas, tem empresas que você tem missas uma vez por mês, tem empresas que você faz uma oração todas as manhãs, reunindo o time. Isso é trazer uma religiosidade. Não quer dizer que eu vou converter alguém, ninguém converte ninguém. Não quero colocar ali uma religião na empresa, mas aqueles funcionários que entrarem, mais uma vez falando dos valores, eles sabem que aquilo é importante para aquela empresa. Se ele não concorda com isso, ok, ali não é o seu lugar. Vai buscar uma outra empresa que te faça feliz. E está tudo bem com isso. Então, esse é um ponto. A espiritualidade, ela vai além desses muros. Mas no Brasil e América Latina como um todo, a gente se confunde muito. Quando fala espiritualidade, a primeira coisa que pensa, opa, é religiosidade. Já querem aqui me catequizar com alguma religião que o dono da empresa tem. Não é nada disso. Nos Estados Unidos, na Europa, isso é muito claro, mas aqui no Brasil e América Latina a gente se confunde muito. Então, por isso que eu venho há mais de 15 anos estudando esse tema, trazendo de forma quantitativa o meu doutorado publicado agora recentemente, né? Eu falei de espiritualidade no ambiente de trabalho aplicada à cultura organizacional no segmento de tecnologia. Então, em breve, vamos ter aí também materiais sobre isso em termos de livros, né? Então, já vou um spoiler aí, né? Em breve teremos aí o livro falando de uma forma muito assertiva, com dados estatísticos, que comprovando que a espiritualidade aplicada na cultura organizacional, realmente ela aumenta a satisfação no trabalho, ela aumenta a saúde integral daquele profissional e, consequentemente, isso você aumenta uma qualidade de vida e bem-estar da empresa. Eu já quero esse livro, hein, professor? Me avisa Com quando toda ele sair. certeza. Faremos um outro bate-papo de lançamento, com toda Sim, certeza. já Primeira fica, já mão. tá gravado aqui, todo mundo que está assistindo é testemunha, hein? Está Boa, combinada a sua volta no programa. é isso aí. Professor, eu queria agradecer a sua generosidade de estar aqui, de compartilhar tanto conhecimento importante aqui com a gente. Agradeço mesmo a sua participação. Você quer deixar uma frase de finalização aí para o pessoal que está assistindo? Ótimo, Maíra. Eu que agradeço também, mais uma vez aí o convite, essa oportunidade, né, da gente falar
sobre tantas coisas bacanas aqui de mudanças, né? E falando de mudanças, eu falo, saia do piloto automático, para a gente sair do piloto automático, né? A gente muitas vezes nos acostumamos com as coisas, eu estou aqui na empresa mesmo e tal, é aqui que eu tenho para ficar, é aqui que eu vou ficar. Não, sai do piloto automático, se redirecione, se reinvente, né? No sentido de fazer coisas novas, que aquilo que você está fazendo não está te agradando, vai fazer coisas novas. E uma frase que eu trago para fechar, seja a transformação. Você pode ser a transformação aonde você está. Não olhe, poderia estar naquela empresa. Não, mas hoje, como eu posso ser a transformação no meu ambiente de trabalho? Tá joia? Professor, que lindo. Obrigada pela inspiração. E, Obrigado. pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço. Obrigado, Maíra. Tchau, tchau.